Olá pessoal, tudo beleza? Então, essa já é a nossa segunda sexta-feira, então significa que são 2 semanas de leituras diárias e a gente continua firme nesse projeto. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o capítulo de Marcos, de 7 a 9. E eu aqui quero falar o início dos primeiros versículos do capítulo 7, eu vou focar nessa questão que me chamou bastante atenção. Se você leu o capítulo, ou vai ler ainda no decorrer do seu dia ou da sua noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, você vai ver que vai ter um novo encontro entre os fariseus e Jesus. E agora os fariseus aparecem novamente para questionar a autoridade de Jesus. A gente já sabe que toda vez que tinha algum encontro entre o Jesus juntamente com seus discípulos e os fariseus com os mestres das leis, era um encontro meio tenso. Por quê? Os fariseus queriam questionar a autoridade de Cristo. E Jesus sabia o que estava passando pelo coração dos fariseus. Sempre suas respostas eram duras para aquele grupo que estava querendo somente questionar a sua autoridade. Então vamos lá. Os fariseus aparecem logo depois da alimentação dos discípulos. Por algum motivo os discípulos não lavaram as mãos antes. Aí você fala, nossa, que povo, eles estavam só cuidando da higiene dos discípulos. Nada disso, eles estavam preocupados com uma questão muito maior, porque era comum entre os judeus lavarem as mãos, e não era uma questão de hábitos diários. Essa questão de lavar as mãos eles colocavam no âmbito religioso. Era como se fosse uma prática de purificação do indivíduo. Quando eles chegam e questionam isso, Jesus vem com a sua célebre resposta. Primeiro, Jesus fala, isso não é nada de lei de Deus, não foi Moisés que instituiu essa lei de lavar as mãos, são os líderes religiosos. Enquanto vocês se apegam a questões de líderes religiosos, vocês estão deixando coisas muito mais profundas de lado. E aí vamos ler um pouco o versículo 8, 10 e 11 para a gente entender o que Jesus quer dizer com que o problema não é lavar as mãos aqui. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem os amaldiçoar, seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai e sua mãe. Então Jesus vem e dá aquele tapa na cara dos fariseus. Por quê? Ele vai falar assim, ó, vocês estão se pegando a tradições de homens. E a minha tradição deixada através de Moisés, a tradição do pai, deixada através de Moisés, de cuidar do pai e da mãe, vocês não estão levando a sério. Vocês estão deixando de lado coisas muito mais importantes. E era uma prática comum, um indivíduo lá que não queria cuidar do seu pai e da sua mãe, não queria abençoá-los. Aí pegava o dinheiro dele e falava, isso aqui é corbã. O que quer dizer corbã? Isso aqui é uma oferta para Deus, então não posso dar para você, pai e mãe. Mas na verdade esses indivíduos continuavam com o dinheiro, gastavam o dinheiro e só negligenciavam o cuidado com seus pais. Então ele falava assim, vocês não estão perdoando lavar a mão, mas estão perdoando essa coisa que é muito mais difícil, é muito mais complicado. O que vocês estão pensando? E aí ele vem no final e vem com chave de ouro e fala assim, o que amaldiçoa o homem não é o que entra na sua boca, mas sim o que sai. O que Jesus está querendo dizer aqui? No Novo Testamento ele vem com a lei do Antigo Testamento com uma nova roupagem, com coisas muito mais profundas. Jesus não estava preocupado com as ações que os indivíduos faziam de forma mecânica. Ele queria ações verdadeiras, ações que partissem do seu coração. Então, quando ele fala assim, o que amaldiçoa o homem, ou o que deixa o homem impuro, é o que sai dele e não o que entra, ele está falando assim, o que entra, no máximo pode fazer é deixar doente. A parte física, mas a parte espiritual, porque o que sai da sua boca está saindo do seu coração. E Jesus não quer pessoas mecânicas, ele quer verdadeiros discípulos que o siga em espírito e em verdade, e que tenha consciência das suas ações e tenha consciência do que é ser seguidor de Cristo. Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. E a pergunta, vocês já leram a Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?